Hoje o brasileiro está endividado por causa da gastança do Lula. As empresas estão quebrando, deixando de gerar emprego por isso. Juros menor, vida melhor. Mas o governo atual já está com o desenrola que está atendendo essa questão. O desenrola é a mesma coisa que pegar alguém com febre e colocar numa banheira com gelo. Eu quero é curar a febre, não é ficar dando desenrola e o endividamento volta novamente porque os juros não caiu. É litigar, brigar com a esquerda mesmo. Eles querem a mediocridade. A minha pergunta para o senhor é, a gente já teve, num passado muito recente, um momento de confronto direto entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo. O senhor acha que o caminho para debater e discutir o papel do Supremo na nossa sociedade é pelo confronto? Adriana, eu tenho criticado tudo aquilo que eu vejo que é errado. Lembrando que eu não critico só o Supremo, eu critico essa gastança do Lula. Eu critico esse governo que não toma nenhuma medida com relação à segurança pública e eu não poderia ficar de forma alguma calado com relação aos absurdos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O resort Taiaiá está muito mal explicado, um contrato de 129 milhões com a esposa de outro ministro, muito mal explicado. Eu sempre fui pagador de impostos. Como governador, que eu até deveria receber impostos, eu fui um governador voluntário, doei tudo, então posso falar que toda a minha vida no Brasil eu paguei impostos. E acho que o brasileiro que rala, que levanta cedo, que sabe que esse país tem futuro, todos ficaram indignados com tudo que está acontecendo hoje em Brasília, mais especificamente dentro do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo eles estarem tolhendo qualquer tipo de investigação. Eu quero saber quem mais que consegue contratos dessa natureza, porque é um tapa na cara do brasileiro honesto. Nós estamos vendo os políticos vivendo no luxo e o brasileiro no lixo aqui no Brasil. Eu não ficarei calado. E acho que mineiro é meio inconformado, não é, Mitre? Não é inconformado? Temos uma tradição. Nós temos uma tradição. Já tivemos Tiradentes, já tivemos outros. Não ficarei. E estou tranquilo, eu não tenho rabo preso. Até eu estranho porque que outros ficam calados. O senhor acha que isso não agrava uma crise institucional que acaba, de alguma forma, levando o Brasil só para uma situação mais de impasse? Agrava a crise institucional nós continuarmos com esses absurdos lá. Quem está no Supremo achando que é intocável, que pode fazer tudo. Governador, aí entra uma outra questão. O senhor certamente tem uma proposta para mudar isso que o senhor critica. Provavelmente dentro de uma reforma do Judiciário. E eu queria que o senhor colocasse suas ideias aqui. Mudar como? Mitre, eu já tenho essas propostas. Primeiro, eu quero que vá para o Judiciário quem tiver 60 anos ou mais. Eu falo que estar no Supremo Tribunal Federal é o equivalente a ser papa dentro do sistema judiciário. Não se vê papa com 30, 35 anos de idade. Papa é o coroamento de uma longa carreira e ser ministro do Supremo, a mesma coisa. Você já limita a 15 anos o máximo que essa pessoa iria ficar dentro do Supremo. Outro ponto, a indicação precisa mudar. Eu colocaria muito menos poder ao presidente. Teria de ser um nome submetido, talvez indicado também pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público Federal, pela OAB do Brasil, semelhante ao que existe na Alemanha hoje. Hoje o presidente pode falar, não, o próximo é meu irmão, não, o próximo é meu sobrinho. Espera aí. Supremo Tribunal Federal não é confraria, não. Está lá o ex-advogado do presidente, o ex-ministro dele, o ex-advogado do PT. Não, mas tem um Senado, governador. Passa pelo Senado. Como acabamos de ver. Senado omisso. Ontem, essa semana, até que não, né? Foi um Senado corajoso. Mas nem sempre é assim. É muita autonomia para o presidente. E eu ainda vou além, ainda restringiria essas decisões monocráticas a temas menores. Hoje, muitas vezes, 400 deputados aprovam uma medida, um ministro do Supremo, com uma canetada, anula essa medida. O Brasil precisa rever a governança. Nós temos hoje, ficou muito claro, uma governança frágil. E o Supremo, eu lamento muito que esteja acontecendo tudo o que está. Você que acompanha há muito tempo sabe que o Supremo sempre foi um porto seguro para resolver as crises. O bombeiro das crises do Brasil. E o Supremo agora se transformou num incendiário. Governador, o próximo presidente vai indicar 3 ministros para o Supremo.
Por isso que eu acho que essa questão vai estar na campanha eleitoral, já está, né? Sim. É só ver como o senhor cresceu, né? O seu nome cresceu na mídia de uma forma quase inédita, né? Em poucos dias depois que o senhor entrou nesse confronto. Mas o próximo presidente terá a oportunidade de mexer. Ele vai indicar 3, talvez até 4, se não houver substituição agora. Como é que o senhor vê isso? Tudo dentro da regra atual e mudando. Eu estou, Mitre, muito confiante de que nesse mês de outubro o brasileiro vai dar as respostas. Essa eleição de 2026 tem uma semelhança muito grande com aquela de 2018. A de 2018 foi a eleição da antipolítica. Essa eleição atual é a eleição da indignação. O brasileiro vai renovar o Senado e eu estou extremamente confiante que o Senado vai dar uma resposta à altura. E que nós vamos ter um presidente também com uma sabedoria, com um capital moral para indicar nomes adequados, já que os últimos nós estamos vendo não foram muito felizes. Mas, governador, o Mitre, o que ele disse é, se o próximo presidente vai ter esses nomes para indicar, pela mudança da composição da corte, você já não muda a atuação dessa corte, ao invés de ir para o impasse, para o confronto, como o senhor sugere que seja via impeachment de ministro do Supremo? Essa é a questão. Qual é o melhor caminho para o país? Adriana, não dá para engolir, para sentir, né, orgulho de ser brasileiro com esses ministros que estão lá utilizando a corte para ser um superior balcão de negócios, que nós estamos vendo. Estão utilizando o cargo claramente para enriquecimento. E eu vejo que um processo de impeachment contra esses ministros é algo que vai acontecer naturalmente. É igual eu falei, a árvore está podre. É só ter o vento certo em determinado momento que é questão de queda. Eles não têm credibilidade mais, perderam. Tá, governador, vamos falar de distribuição de renda. No seu programa tem aqui esta frase: unificar políticas de transferência de renda para maior eficiência. O que significa isso? Vai mexer nas políticas de transferência de renda. Quem ganha e quem perde com isso aí? Mitre, Bolsa Família, programas sociais são importantíssimos. Nós vamos manter para quem precisa. Sabemos que tem muita fraude, que eu vou combater e também não vou pagar auxílio do governo, Bolsa Família, para os marmanjões, que é o que mais está crescendo no Brasil. Nós estamos criando no Brasil uma geração de imprestáveis hoje. Eu vou em cidades do interior de Minas, fui recentemente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás, é no Brasil inteiro a mesma coisa. Vagas com carteira assinada e marmanjão em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix, que prefere receber o auxílio governamental. Não estuda, não trabalha, vive às custas do governo e de vez em quando faz um bico para complementar a renda. Para mim, na hora que for dito, tem aqui uma oferta de trabalho, não aceito. Esse vai perder o auxílio do governo para mim, porque ele está tendo a oportunidade de ir trabalhar num emprego onde ele vai se qualificar, num emprego estruturado, formal, e está negando. Hoje nós temos um incentivo a essa informalidade, a perpetuação dessa situação, em que o pai já viveu assim e o filho está aprendendo a viver. Ele ganha ali com os bicos mais R$1.000, não tem nenhum compromisso com horário, com aprendizado, e daqui a 10, 20 anos ele continua totalmente desqualificado como está hoje. Mas aí o senhor pretende acabar com o Bolsa Família para uma parcela hoje de quem recebe? Essa é a ideia? Qual é a revisão exatamente? Porque daí não Como é fazer fraude, essa né? distinção? Isso que o senhor está apontando Exato. não é a essência de uma fraude, é de uma nova forma de encarar o Bolsa Família. E como é que o Estado controla que uma pessoa recebeu uma proposta Oferta de emprego trabalho. e disse não? Nós temos, Adriana, o Cine, que pode contribuir. Nós temos em toda a prefeitura uma secretaria de assistência social que pode estar ali com as vagas de trabalho, vai atrás de um marmanjão de 25 anos que está lá de pijama em casa, sem fazer nada, e fala, está aqui uma oferta de emprego. Você vai trabalhar? Se ele falar, não fala. Seu auxílio está cortado. Mas e o direito dele aceitar ou não um emprego que tem a ver com o desejo dele de trabalho? Ele pode dizer, olha, eu não quero porque esse trabalho não combina comigo. Eu não concordo. Se ele está recebendo Porque o auxílio... Estado vai definir qual é o emprego que ele vai ter? Não, sempre tem, eu nego, uma cesta de emprego, você entendeu? Tem caixa de supermercado, tem trabalho numa indústria, tem trabalho público, às vezes, até da própria prefeitura. Então, não estou dizendo que nós vamos chegar ao extremo. Você é obrigado a aceitar esse aqui. Não, eu tenho aqui 10 vagas.
Qual que é melhor para A gente você? acabou falando em cima da Sheila, a Sheila tinha feito uma pergunta mas sobre foi isso. Só para completar, na Alemanha, o desempregado recebe o seguro-desemprego e tem direito a recusar uma proposta. Bom, a gente aqui ainda... Isso não é nem o Talvez a seguro-desemprego, primeira, não é? Então, uma boa ideia, está aqui, ó, o que o Mito falou. A primeira você pode recusar, a segunda não. Então, uma revisão de parâmetros de público-alvo do Bolsa Família e acaba, portanto, com Bolsa Família para determinados públicos, é isso? Acabar Não. o Bolsa Família para determinados públicos? Eu acho até, Sheila, que alguém que recebe, que é um homem de 25 anos saudável, pode estar morando numa cidade onde não tem a oportunidade de empregos. Aí é diferente, concorda? Mas o que nós estamos assistindo hoje na grande... Eu vou no chão de fábrica, isso é que eu preciso deixar claro aqui. Eu vejo o prefeito, o vereador, o empresário indignado, falando, nós estamos aqui pagando na minha cidade 1.700 auxílios para jovens e eu tenho aqui 500 vagas e ninguém quer trabalhar. Isso é que nós Agora, temos... o cadastro é muito ruim, né? Porque para poder fazer isso que o senhor está falando, tem que ter um cadastro de qualidade para saber fulano de tal, na cidade tal, emprego tal. E os cadastros são muito ruins, tanto que quando, de vez em quando, o próprio governo, esse governo, apertou uns botõezinhos lá, eliminou milhares de pessoas do Bolsa Família, porque o cadastro é meio mal feito, né? São os prefeitos que Dá para aprimorar muito, INEG, esse processo. Uma auditoria constante, contínua, ao longo do tempo, inclusive com empresas externas, para estarem acompanhando, dando um laudo, porque alguns prefeitos são muito criteriosos, eu sei, ele já me levou na Secretaria de Assistência Social, que é onde todo esse cadastro nasce. Ele tem pessoas qualificadas que fazem um bom acompanhamento, mas tem cidades que parece que ele ganha voto, incluindo todo mundo no Bolsa Família. Governador, o candidato Lula, né, presidente e candidato, certamente vai trabalhar muito a ideia da distribuição de renda, as questões sociais, etc. E o campo para isso, evidentemente, está aí aberto. O Brasil é um país que precisa de atenção para as suas questões sociais. No seu projeto, onde é que entra a questão da renda, da distribuição de renda, da redução de diferenças? Como é que o senhor trabalha isso? Mitre, quantos % dos brasileiros compram telefone celular, moto, carro, coisas financiadas? Uns 80%. Vocês concordam? Tranquilo que é 80%. Eu vou acabar com essa taxa de juros alta. Todo mundo que compra qualquer coisa financiada hoje vai pagar muito menos e automaticamente a renda já melhora. Hoje o brasileiro está endividado, pagando prestação alta, inclusive da casa própria, por causa da gastança do Lula. As empresas estão quebrando, deixando de gerar emprego por isso. Nós estamos, qualquer economista que vocês trouxerem aqui vai confirmar isso. Juros menor, vida melhor. Mas o governo atual já está com o desenrola que está atendendo essa questão. O desenrola é a mesma coisa que pegar alguém com febre e colocar numa banheira com gelo. Eu quero é curar a febre, não é ficar dando desenrola e o endividamento volta novamente porque os juros não caiu. Então nós temos de atacar o problema na origem e não na consequência. O desenrola é para resolver o endividamento. O que eu quero é que o endividamento não ocorra. E aí eu queria aproveitar para falar de educação, que é um problema brasileiro gravíssimo. O Brasil, nos testes internacionais, tem um desempenho pavoroso. Vai sair PISA esse ano. E a expectativa é de que vai sair igual ao PISA de 2019, PISA de 2021, péssimos números. A gente não aprende matemática, não aprende português, não aprende nada. Então, a máquina de criminalidade também é alimentada por uma máquina de insatisfação. O sujeito estuda, não aprende e ele vai fazer o quê? Vai ganhar quanto? Como enfrentar isso? Porque quando a gente fala, precisamos treinar os professores, não tem um banco com um monte de professores altamente qualificados esperando para ser chamado para treinar o professor. Nós não temos nem quem treine os professores. Queria ouvir o senhor sobre isso. Orneg, concordo totalmente com você. E é um problema que existe no Brasil por causa da pasteurização do ensino. Os sindicatos, a esquerda, controlam o setor e eles não querem mudanças. E alguém vai falar, você é suspeito, mas eu vou te dar aqui um exemplo concreto. No início desse ano, eu tentei implementar em Minas Gerais as escolas cívico-militares, que seriam implementadas somente nas maiores cidades,
Oliveira deve ter 5 escolas estaduais. Uma, caso a comunidade quisesse, depois de uma consulta, seria uma escola cívico-militar. Lembrando que Oliveira é a cidade do nosso querido Mitre aqui. É a maior cidade da América Latina, depois de algumas outras. Mas uma bela cidade, gosto muito de lá. E o que aconteceu? A esquerda em Minas proibiu as audiências. Não é nem a implantação, as audiências. Eles temem que uma escola com disciplina, uma escola onde os alunos vão ter um maior compromisso, vão ter um melhor acompanhamento, ameace a escola tradicional que nós sabemos que não funciona. Eles não querem que uma escola onde os alunos aprendam mais, os professores sejam premiados. Como que você melhora alguma coisa se você não tem incentivos? É o pacto da mediocridade que existe na educação do Brasil. Negócio desse, lá do Palácio do Planalto? Nós temos de ir levando adiante essa luta. Vamos dizer, é litigar, brigar com a esquerda mesmo. Eles querem a mediocridade. Está claríssimo, eles não querem. Nós colocamos em Minas Gerais 6 escolas charter, aquele modelo em que o privado administra uma escola pública e recebe verba do governo. Eles estão lutando direto contra esse modelo em Minas. Já entraram com ação, estão sempre denunciando alguma coisa. Da variedade, você extrai comparação, e da comparação você vê o que é melhor. E no Brasil está proibido variar. Agora, tudo enquadrado só naquilo que eles acham que é o bom, e nós sabemos que não é. A parte essa contaminação política ou contaminação sindical na categoria, vamos para os números aqui relativos à educação em Minas Gerais. O senhor enfrentou, inclusive, embates importantes com professores, com servidores da educação ao longo do seu mandato. O que dizem os professores, aliás, foi assunto nessa semana sendo debatido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que dizem os professores? Reclamam de um déficit salarial de mais de 40% em relação ao piso nacional e se queixam dos contratos temporários, um alto volume, 80% de contratos temporários na educação básica. Como o senhor responde a essas críticas aqui? Sheila, se nós não tivéssemos pagando o piso, a justiça já teria dado ganho de causa para eles. Alguém lá no sindicato fala que o Estado de Minas não paga o piso e tem gente que acredita. Nós pagamos o piso. Qualquer um pode estar conferindo isso. Essa é a primeira questão. A segunda é... relativa aos contratos temporários, 80% de contratos temporários na educação básica. Contrato temporário dá flexibilidade. Nós temos hoje casos em que você precisa, em determinadas regiões do Estado, ter mais ou menos professores, e o que o sindicato quer é gente pagando contribuição e não pessoas que às vezes são boas. E aí você consegue também ter, muitas vezes, pessoas que vão ter, vamos dizer, um comprometimento maior, porque sabem que vão ficar naquele emprego enquanto estiverem fazendo entrega. Na educação em Minas Gerais é um terror a quantidade de professoras que têm licença médica, que muitas vezes fica quase que sem explicação, sabe? Mas tudo com cobertura de sindicato também. Então, os temporários muitas vezes são para suprir essas pessoas que podem estar voltando a qualquer momento. Um problema leva a outro, é o que eu falo. A coisa, na hora que você começa a corrigir, você, por tabela, vai corrigindo outras. Tá.